olhando para a cruz, olhando para ti. Amém, aleluia. Vamos lá comigo, 1 Coríntios capítulo 9. Paulo ele usa uma expressão no final do texto, a partir do versículo 25, 1 Coríntios 9, 25. Ele diz assim: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Que coisa, né? O apóstolo Paulo com essa preocupação. Irmãos, tem tanto crente hoje que ele não está nem na porta do céu ainda e ele está tão confiante, correndo atrás de bênção, né? Paulo, ele tinha um temor, ele tinha um medo de ficar para trás. Quer dizer, eu não posso pregar muitos e eu ficar de fora. E isso hoje tem gerado assim uma certa preocupação pela a maneira de vida, pelo estilo de vida que as pessoas têm hoje no Evangelho, né? Eu creio que o Evangelho, nós ainda vamos descobrir verdades, irmãos, que vai nos fazer entender o que é morrer em Cristo Jesus. Porque esse evangelho de oba-oba, esse evangelho assim de, sabe, tudo pronto, esse evangelho de vem que Jesus quer fazer isso na sua vida, Jesus quer te abençoar, Jesus quer te dar aquilo, esse evangelho ele é tão mesquinho, tão pobre, né? Tem pessoas que elas têm a capacidade de dizer, eu sou abençoado porque eu tenho uma casa nova, um carro novo. Isso é um hábito tão grande que dentro da igreja, você pergunta para alguém, fala, oi fulano, tá bem? Ele fala, nossa, tá bem, olha, consegui um bom emprego, agora está ganhando muito bem. Não estou perguntando bem de dinheiro. Porque quando nós fazemos essa pergunta, normalmente se leva pelo lado material da coisa, né? Não olha a pessoa, não olha os frutos. Jesus disse que pelos frutos nos conheceria e não pelos bens nos conheceria. Não pelas coisas nos conheceria, mas é pelos frutos. Que frutos, querido? Frutos de justiça, de verdade, de santificação. Sabe, Paulo, quando ele entende isso aqui, ele fala, olha, todo atleta, em tudo se domina. Aqueles, os atletas mesmo, porque quando ele fala aqueles, né? Aqueles, para quê? Para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, quando nos dominamos, para alcançar uma coroa incorruptível. Para mim, essa é uma das, se não a principal, é um dos principais frutos do Espírito, o domínio próprio. Querido, uma pessoa quando aprende a se dominar, ela se torna uma pessoa num caminho muito próximo de Deus. O domínio próprio é aquilo que me ensina o caminho da morte dia após dia em Cristo Jesus. Dominar a mim mesmo. O maior empecilho para Deus mover na nossa vida não é o irmão, não é o pastor, não é a esposa, não é o esposo, não é filho, não é pai, não é mãe. É eu e você. Já viu que a gente joga culpa em todo mundo? Né? A gente joga culpa em todo mundo, mas nunca olhamos para o espelho e jogamos a culpa em nós. Tem uma canção do Thales que eu gostei demais, que ele diz, é fácil demais viver em paz, né? A gente é que complica tudo. Que coisa verdadeira. A gente complica porque a gente complica nós mesmos. Porque não temos esse entendimento de nos dominarmos em todas as coisas. Querido, e dominar para uma coroa incorruptível. Não é dominar para agradar homem, não é dominar para ser conhecido, não é dominar para crescer nessa terra, é dominar para uma coroa incorruptível. E para mim isso é uma das bases de um sacerdócio. É quando você aprende a ter esse domínio na sua vida. Quando você aprende a se dominar, quando você, vamos dizer assim, entra no nível de
disciplina no espírito, onde você se domina em oração, onde você se domina no jejum, onde você se domina no seu compromisso com Deus. A grande maioria de nós, se dissermos assim, olha, vamos fazer um compromisso, vou orar tantas horas por dia. Querido, olha lá, se 1% dá conta de cumprir esse compromisso até o final. A maioria das pessoas que entram num propósito de jejum coletivo em uma igreja, eu já vi isso. Quantos jejuns coletivos a gente faz? E chega na metade, uns dizem assim, pastor, não dou conta não. Quando chega no final, olha lá o que restou. Por quê? Porque a gente se domina para todas as coisas. O brasileiro, ele se domina pelo futebol. Quando gosta de futebol, o jogo vai começar 2 horas da tarde, 10 para as 2 ele está na frente da televisão. Se é corintiano, meu Deus, o jogo começa às 4, 3h30 ele está no Pacaembu. Não, lá dentro, 3h30 está lá dentro. Porque lá na porta ele chega às 2. Porque em tudo ele se domina pelo Corinthians. Flamenguista então, meu Deus. Como diz um amigo meu, por que tanto flamenguista? Não estou vendo nenhum desdentado aqui. Eu gosto de pegar no pé de flamenguista, né? Porque tem muito. Então, quando você fala... Mas assim, querido, o ser humano, ele se domina naquilo que a carne dele gosta. O ser humano, ele tem uma facilidade de ter um domínio das coisas em favor da carne. Esse é que é o problema. Paulo, ele diz que aquele que se inclina para as coisas da carne, cogita das coisas da carne. Quando você se domina pela carne, você vive para a carne e manifesta as coisas da carne. Ainda que você tenha uma boa casca, ainda que você tenha uma boa capa, ainda que você se vista de uma boa aparência. Esse aqui é um problema sério. Isso é grave. Nós temos o nosso domínio, ou nós exercermos um domínio de coisas que agradam a nós. É interessante quando Deus estabelece o sacerdócio de Arão. Irmão, um sacerdote não podia entrar no templo em pecado, porque ele entrava com a cordinha amarrada no pé. Porque se entra em pecado, morreria, caía duro lá dentro. E era tão interessante que ele tinha sinetes na orla da veste. Porque em todo o tempo que estava lá, com incenso na mão, o sinete estava tocando. Parou de tocar o sinete, pode puxar que está duro. Morreu. Mas hoje não tem mais esse temor em nós, porque não usamos sinete na barra da orla. Não tem cordinha no pé. Mas tem inferno ainda. O pior de tudo. Então, o sacerdote, Arão, ele tinha que ter um domínio violentíssimo sobre a alma dele. Mas era um domínio violento para ele conhecer um sacerdócio real. Te pergunto, Deus tinha tudo isso? Não, é aquilo que eu disse ontem. Deus não tinha esse sacerdócio de ritos, de lei. Deus tinha um sacerdócio. Se o homem compreendesse ali, teria um sacerdócio como Davi viveu. Davi viveu a graça na lei. Davi usufruiu das coisas da graça. Davi, quando está com fome, chega... O sacerdote está lá e fala, olha, eu estou com fome, eu e meus homens. O que tem? Não, tem o pão da proposição que acabei de trocar, não me dá isso aí. Ah, Davi, mas não pode comer. A lei diz que não pode comer o pão. Espera aí. Deus conhece meu coração. Davi entendia graça na lei. Se Israel tivesse compreendido o chamado de Deus em Êxodo 19, se tivesse entendido o que Deus tinha proposto de fazer de Israel uma nação santa,
um reino de sacerdotes. Ou seja, igualar todo mundo em Deus, fazer com que todos tivessem o mesmo pensamento, uma mesma comunhão com o Pai, livre de pecado, livre de carne, livre de, sabe? Mas não aceitaram, não entenderam isso. Israel pagou um alto preço. Paulo ele diz assim, volta aí comigo um pouquinho no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, tem um texto aqui interessante. 1 Coríntios 6,12. Paulo diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Querido, é lícito você torcer para um time de futebol? É lícito. Mas não é lícito você ser dominado, uma paixão por um time de futebol. É lícito nos fazer tantas coisas, mas boa parte dela não nos convém. E Paulo diz, olha, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, esse domínio Paulo, quando diz, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, é porque ele entendia uma coisa, eu tenho domínio. Eu tenho domínio sobre os meus desejos. Querido, dominar a nossa fonte de desejo, eu creio que é o maior desafio que nós temos. Nos dominar. E não adianta pensar que dentro de você não tem um leãozinho, que tem um leãozinho sim. Se você disser que dentro de você não tem um leãozinho, é bem provável que você esteja mentindo. Porque dentro de mim não tem um leãozinho não, tem um leãozão. E eu tenho que dominá-lo todos os dias. Não é matar um leão por dia, é dominar um leão por dia. Essa é a verdade. E quanto mais a gente entende esse domínio, mais nós enxergamos o quanto nós somos ferozes. E quanto mais nós enxergamos que somos ferozes, mais nós vamos descobrir maneira de nos dominar. É tão interessante isso. Jesus vai sempre nos dar a graça, à medida que a gente entende que precisa de graça. Essa graça, querido, ela é de acordo com a minha necessidade, com o que eu entendo que eu preciso dela. O problema é que nós preferimos depender de circunstâncias extras. Ah, irmão, ora por mim. Pastor, ora por mim. Amém, querido? Não sou contra você depender de oração das pessoas. Mas eu sou a favor de você repensar um pouco na sua vida e ver o que precisa ser mudado. Por que existe... No Brasil hoje, eu vou dizer um evangelho a nível de Brasil, né, que é o que nós vivemos, nossa nação. Por que existe no Brasil hoje um troca-troca de igreja tão forte? As pessoas nunca se saciam com igreja nenhuma. É o tempo inteiro as pessoas buscando uma igreja melhor. Elas trocando de igreja. Hoje é difícil você chegar em alguém e perguntar assim, em que comunidade você nasceu, ou em que grupo de irmãos você nasceu? Ah, eu nasci na igreja fulana, e depois eu passei para fulana, e depois eu tive na fulana, e depois eu tive para outra, e fui para outra. E já passou para muitas. Sabe por quê? Não é que todo mundo é errado. Querido, cuidado, que às vezes errado é você.
Às vezes o problema está em você. E nós estamos sempre buscando um defeito, buscando um problema. A gente está sempre assim, tentando, né, descobrir algum problema para dizer, não, eu que sou bonzinho. Eu que sou bonzinho disso aí. Alguém disse isso um dia, em mim não habita bem algum. Esse homem que tinha medo de ficar de fora. Em nós não habita bem algum, irmão. Se tem alguma coisa boa em nós, é dele. Se tem alguma coisa boa na nossa vida, vem dele. Sabe, mas precisa cair a nossa ficha para entendermos isso aqui, ó. Paulo, ele diz em Gálatas que a carne milita contra o espírito. É uma briga constante. É ferrado. Se eu não compreendo o nível das coisas de Deus para a minha vida, querido, lá na frente eu vou experimentar o nível das coisas do diabo em mim. Adultério nos casamentos hoje é comum. E eu vou dizer uma coisa para vocês, adultério não é fora da igreja não, é no meio do corpo de Cristo. Sabe, prostituição não é fora da igreja não, irmãos, é no meio do corpo de Cristo. Mentira não é longe da igreja não, é no meio do corpo de Cristo. São pecados. Agora, você vai pensar assim, isso é novo no meio da igreja? Não. Se você ver as cartas paulíneas, você vai entender que isso é antigo no meio da igreja. Mas por quê? Porque a igreja de Cristo Jesus é formada de pessoas que são corpo, alma e espírito. Que se elas não se dominarem, elas vão praticar dentro da igreja o que elas praticam fora da igreja. Então, o problema é que a maioria de nós nos apegamos a essa coisa de dizer assim, agora eu sou crente, agora eu sou evangélico, agora eu entreguei minha vida para Jesus. Querido, isso é coisa, são princípios elementares, você entregar a vida para Jesus. Isso é o começo do começo. Sabe, as coisas maiores estão por vir. Agora, é necessário nós entendermos isso na nossa vida, sabe? Isso entrar em nós. Que mesmo no meio do corpo de Cristo, nós somos suscetíveis ao pecado, nosso coração não está livre. Uma das coisas que você mais encontra hoje no meio da igreja, eu estou falando isso aqui de igreja porque nós fazemos parte da igreja de Cristo Jesus. Mas uma das coisas que você mais encontra hoje é mágoa. Um irmão magoado com outro, irmão magoado com pastor, irmão magoado com liderança. Sabe, igreja cheia de pecado, apodrecida, sepulcro caiado, pintadinho por fora, mas por dentro tudo podre. Porque não entendemos ainda o nível de morte, não entendemos ainda o nível de nos anularmos em Cristo Jesus, ou seja, dominar a nossa vida. Aquele domínio de calar quando for preciso falar. Poxa, pastor, mas como assim calar quando é preciso falar? Porque quando a gente acha que é preciso falar, é hora de calar. Mas esse domínio, nós só vamos entender ele quando nós estivermos cheios da verdade dele em nós. João disse que a graça e a verdade veio por intermédio de Cristo Jesus. Querido, graça é o que te conduz no natural. Verdade é o que te conduz no sobrenatural. Por isso que João Batista fala isso. A graça é a verdade. Agora, a igreja hoje, ela não sabe viver na graça de Cristo Jesus. Ela não tem esse entendimento, porque não somos sacerdotes. Não entendemos esse sacerdócio de depender dele, de perder o nosso sistema de defesa. Crente tem um sistema imunológico bem alto, né? Ele tem uma autodefesa violenta. A maioria. Eu acho que é só em São Simão que tem isso, né? Aqui não deve ter não, né? É só em São Simão que eu acho que tem. Mas, por quê? Porque parece que quanto mais a gente participa da religião, mais forte nos tornamos. Para defender os nossos direitos,
para defender, para aprender a me defender naquilo que a minha alma quer, que a minha alma gosta. E não decidimos morrer. E não decidimos entender que isso aqui, Paulo, no capítulo 6, se você leu o capítulo 6 de Coríntios, todo ele, Paulo está dando uma aulinha aqui para a igreja. Ele fala assim, olha, aqui ele está falando para a igreja. Ele diz assim, no versículo 5, para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós, falando para a igreja, que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos? O só existir entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Paulo está dizendo o seguinte, ao invés de causar injustiça, é melhor que você sofra com a injustiça. Ao invés de causar o dano, é melhor que você sofra com o dano. Ao invés de ser causador, seja o sofredor. Querido, nós como igreja precisamos aprender aquelas bem-aventuranças do monte, Mateus 5. Precisamos decorar aquilo lá, sabe? As bem-aventuranças nos ensinam a sermos cada dia mais crente. Pega Mateus 5 ali, e dá uma decoradinha, sabe? Aprenda a ser bem-aventurado. E Paulo pregando para a igreja, ele diz no versículo 9, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus, não vos enganeis, nem impuro, idólatra, adúltero, efeminado, sodomita, ladrão, avarento, bêbado, maldizente, roubadores, não herdarão o reino de Deus. Falando para a igreja, ele coloca pecado que é do mundo, mas que a igreja está vivendo. Porque se Paulo está falando para a igreja, o que ele vai falar disso aqui? Mas é porque dentro da igreja tem isso também. Porque a igreja não aprendeu a se dominar como um bom atleta. E, para mim, uma das armas fortes disso aqui é o jejum. Irmão, o jejum, ele nos coloca no lugar devido. O jejum, ele me coloca no lugar em que eu tenho que estar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantas vezes por ano você ouve uma palavra sobre jejum na sua igreja? Pensa só com você, não responde não. Eu fiz uma pergunta num intensivo desse aí para trás. Irmãos, depois todo mundo, algumas, assim, a maioria, né? Não todo mundo, mas a maioria veio me dizer, pastor, tem 2 anos que eu sou convertido, eu acho que eu nunca ouvi uma palavra sobre jejum na minha igreja. Irmãos, mas palavra de bênção, a igreja está cheia. Mas morrer, ninguém quer ensinar a morrer. Ninguém quer ensinar a jejuar. Eu fico vendo o ministério de Daniel. O jejum não era uma prática corriqueira na vida de Daniel, pelo que você enxerga da história dele. Mas há um jejum que mudou o céu. O jejum é quando eu decido morrer por uma causa. E a maior causa desse jejum tem que ser eu mesmo. Nós, antes de jejuarmos para mudar circunstâncias, nós precisamos jejuar para mudar a nós mesmos. Porque jejum, para mim, não muda circunstância. Jejum muda a minha vida, para que eu tenha autoridade para orar pela circunstância. Jejum me dá autoridade sobre as situações. E para mim, jejum é domínio. Eu estava compartilhando com os irmãos em São Simão esses dias agora. Eu todos os meses, eu faço um jejum de 3 dias. Todos os meses eu gosto de fazer um jejum de 3 dias e sempre mesclo um assim de 7 dias. E estava compartilhando com os irmãos, eu gosto de fazer esses 3 dias normalmente coletivo com a igreja.
Eu gosto de fazer sem nada e peço para os irmãos cada um fazer na medida do sacrifício que cada um puder fazer. Porque jejum eu entendo também que é graça. Jejum não é nada forçado. Eu não posso chegar em você e dizer, olha, eu vou fazer 7 dias de jejum, você é obrigado a fazer comigo. Não. O caminho não é esse. Agora, você tem que aprender a morrer. Recentemente, uma jovem chegou em mim e disse assim, eu estou fazendo, daqui 4 dias encerra meu jejum de chocolate. O Géser está rindo porque ele sabe o que é. Daqui 4 dias encerra meu jejum de chocolate. Eu olhei para ela e falei, eu vou orar para você converter. Irmão, jejum de chocolate e Coca-Cola? Irmão, vai entregar sua vida para Jesus e muda de rumo. Você tem que tomar vergonha na cara. E dizer assim, eu nunca mais tomo Coca-Cola, eu nunca mais como chocolate. Mas jejum não é tirar o que eu gosto? Não. Jejum não é tirar o que você gosta. Jejum é te matar mesmo. Jejum é matar mesmo. Irmãos, e você já viu tanto que a igreja come? Vocês já viram tanto que a igreja come? Você vai contratar um buffet, chega lá e fala assim, olha, eu quero fazer uma confraternização para 100 pessoas. O nosso valor aqui é tanto, R$30 e vai aqui 3 cervejas por mesa. Não tomamos cerveja, é crente. Não é 30 não, é R$50 e tem Coca-Cola e Fanta. Por quê? Qual é o problema? Irmãos, porque come demais. Come demais. O pecado da gula, ele é solto no meio do povo de Deus. Eu vou falar um pouquinho sobre isso com você. Não queria entrar nisso não, mas eu vou falar. Irmãos, a gula é um pecado como qualquer outro pecado. Tem pessoas que ela tem assim uma gula tão forte, que quando vai servir alguma coisa, ele já fica observando porque ele quer ser o primeiro. Se está numa comunhão em família, ele fica preocupado com o que vai sair logo para comer. Irmãos, ninguém morre se passar um dia sem comer, não. Meia hora a mais, 15 minutos a mais, 40 minutos. Isso é questão de nos dominar nisso. A palavra de Deus diz que esse corpo aqui, é santuário. É habitação do Espírito. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O cúmulo do absurdo que eu acho são crentes que precisam de redução no estômago. Porque para mim são pessoas que não aprendem, a não ser que tenham uma doença muito séria. Mas a maioria deles, você vai conversar com eles e fala assim, pastor, eu não sei porque que eu sou gordo, eu quase não como. Irmãos gordinhos aí que me perdoa, viu? Mas todos falam a mesma coisa. É o mesmo discurso. Um dia uma irmã chegou em mim e disse, pastor, eu não sei por que eu engordo, eu quase não como. E nós estávamos fazendo um evento na igreja, um acampamento. E eu falei, hoje eu vou ajudar na cozinha, eu gosto de cozinhar, e fui lá para a cozinha, estou ajudando. Antes de terminar, a irmã já estava beliscando. E dando uma beliscadinha aqui, outra ali, e ela já com seus 110 quilos, 1,5 metro de altura. E a irmã já beliscando. E eu fiquei olhando aquilo. Quando termina o almoço, ela foi uma das primeiras a servir. Quando estava terminando a fila para servir, ela entrou na fila de novo. Aí eu não aguentei não, irmãos. Aí eu não aguentei. A hora que ela sentou com o segundo prato, eu falei, é desse jeito que você fala que quase não come? Porque se eu comer do jeito que você está comendo, eu estaria com 150 quilos. Às vezes eu tenho vontade de comer de novo, mas chega um ponto que eu digo assim, eu não preciso. Querido, a gente inverte as coisas. Você não vive para comer,
você come para viver. Tem pessoas que vivem para comer. A nossa população hoje, não a nossa, mas a população dos países em desenvolvimento para cima, é uma população obesa. Não aguenta passar na porta do McDonald's. Não aguenta passar na porta de um Subway. Não aguenta passar na porta de um Girafas. De desespero de entrar para comer alguma coisa. Pode acabar de jantar. Isso é falta de domínio. Eu estava ensinando os irmãos em São Simão. Tem pessoa que fala assim: quando eu estou jejuando, eu não gosto nem de ficar em casa na hora do almoço. Querido, eu gosto de ficar em casa na hora do almoço. Eu gosto. O Géser já viu. Aliás, eu cozinho, né? O Géser mora com a gente, eu cozinho para eles de jejum. Faço comida para os meus filhos à noite de jejum. Para poder olhar para a comida e dizer: eu sou mais forte que você. Eu não posso ver não, pastor, eu desmaio. Que morre, irmão. Pelo menos você vai começar a morrer ali. Faça isso para trazer um domínio sobre a sua vida. De você poder olhar para aquilo e dizer: eu sou mais forte do que você. É nessas coisas que a gente aprende a ter domínio. Mas concluindo a questão aí da obesidade, nós estamos vivendo no meio de uma população obesa, porque tudo que se fala e que se pensa é comida. Mas o reino de Deus não é comida nem bebida. Irmãos, isso é muito forte. O reino de Deus não é comida nem bebida. É por isso que Jesus dizia, né? Chegado a vós outros, o reino de Deus. Ou seja, vocês não precisam viver para comer. Tem coisa melhor para vocês se alimentarem. A obesidade, ela é solta, porque a gente acha que a satisfação está no alimento. Tem pessoas que pensam que a alegria está no alimento. Querido, a alegria não está no alimento. A alegria do espírito. Não precisa. Vai lá na África. Irmãos, eu passei um mês em Moçambique em 2005 e em 2006 passei 18 dias. Os 2 primeiros encontros proféticos lá, eu que coordenei. E... gente, que coisa mais linda. O africano ele não depende de comida para ser feliz. Lá chegava culto 3 horas da tarde, porque não tem culto, não tem energia. Então chegávamos naqueles lugares mais distantes, não tinha energia, o culto 3 da tarde. Irmãos, a maioria deles não tinha almoçado, não tinha comido nada. Mas você vê a alegria daquele povo dançar, a alegria daquele povo louvar a Deus. Se é brasileiro, estaria lá assim no cantinho, ó. Só para alguém chegar e perguntar: o que foi, irmão? Não comi nada hoje. Vai te catar? Cutuca a pessoa que está do seu lado aí e fala assim: o reino de Deus não tem lugar para coitadinho. Amém, irmão? Irmãos, que alegria daquele povo em adorar Jesus. Meu Deus, o louvor deles. Uma palhocinha, como diz eles, que caberia 10 brancos, cabe 30 negros, né? Eles que falam isso, que caberia 10 mucunha, mas aí cabe 30 negros. Pequenininho. Irmãos, não tem bateria, não tem violão, não tem nada, não tem líder de louvor, não tem nada. Tem um atabaquezinho, o tempo inteiro. E aí levanta uma mama lá, as mamas é que normalmente puxam o louvor, né? Aí levanta uma mama e ela começa a aplaudir e dançar no meio do salão e as outras fazem filinha atrás. Irmãos, e aquilo ali vai longe.
E menino pendurado na capulana aqui, ó. Cabecinha dele só assim, ó. Alguns agarrados no peito. E o peito aqui de fora. Vai. É muito engraçado. Mas 2 horas ali adorando Jesus daquele jeito. E o suor descendo, escorrendo tudo. Aí você chega, vai abraçar o irmão. Ô pastor, eu vou embora porque vou fazer uma chima agora para comer. Na maior alegria do mundo. Não tinha comido nada o dia inteiro. Vai embora fazer uma chima de milho. Feliz da vida. Irmãos, o reino de Deus não é comida nem bebida. Sabe, ponha isso na sua mente, ponha isso no seu coração. Precisamos aprender a nos administrar nisso aí. E o jejum, ele traz essa, vamos dizer, esse domínio sobre a sua vida. Se você não tem o hábito de jejuar, tem pessoa que fala assim, pastor, mas jejum é muito difícil, porque eu faço jejum, me dói o estômago. Querido, me dói também. Engraçado, né? Ah, me dói a cabeça, me dói também. Ah, às vezes assim, nossa, à tardezinha eu fico vendo estrelinha. Eu vejo muito também, irmão. Né? No terceiro dia, assim, você já vê tudo meio... Né? É normal. Mas você não vai morrer por causa disso, não. Que bênção também se você morrer jejuando. Que glória, irmão. Que coisa linda. Seu passaporte está pago. Comprado, você vai para o céu. Mas você já viu que quando é para afligir a nossa carne, nós temos dificuldade? Irmãos, fala a verdade. É bom orar ajoelhado? É bom? Ah, pensei que era só eu que não gostava, né? Eu já estava preocupado. Porque eu não gosto nem um pouquinho. A nossa carne não gosta disso. Você quer ver o tanto que é interessante? Você fica de joelhos 10 minutos. O joelho começa a doer de um lado, você já passa a firmar só de um lado, depois firma só do outro, né? E é assim. Mas se chegar num torcedor desse fanático e dizer assim, olha, acabou os ingressos. Acabaram os ingressos e nós temos agora 100 vagas. Mas você precisa assistir de joelho, porque não tem lugar para você sentar. Irmão, 100 vagas é pouco. Você arruma 100 mil candidatos para essas 100 vagas. Para assistir de joelho. Você já tinha pensado nisso? O tanto que isso é sério para nós. Querido, nós, se ficarmos de pé, se por acaso nós fizermos uma reunião um pouco mais demorada, e fizermos assim um louvor um pouco mais demorado, 2 horas de louvor, e aí vem, ministra uma palavra de 2 horas, é bem provável que no outro dia todo mundo vai reclamar e murmurar, e dizer assim, o culto na igreja está demorando muito, o culto na igreja, não, porque o pastor está exagerando, não, porque agora lá na igreja o culto acaba 11 horas da noite. É bem provável que façam uma reunião para tirar o pastor. Ou então dizer, pastor, eu vou trocar de igreja. Eu vou procurar uma igreja que o culto seja mais curto. Eu fui lá, diante do trono, veio aqui na pousada do Rio Quente. Não sei quantos goianos tem aqui que estavam lá no dia. E os meus meninos queriam ir. Falei, vamos lá. Peguei minha esposa e meus filhos, fomos para lá. Arrependi. Assim, arrependi, mas arrependi amargamente. Não pelo diante do trono, irmãos. Não é isso não. Arrependi pelo ambiente, porque 4 horas da tarde as piscinas da pousada cheiravam urina. Era assim, ó, você sentia cheiro de urina para todo lado. Mas sabe o que eu achei mais interessante? É que o evento começou já, estava começando a tardezinha. Irmãos, desde a 1 hora da tarde, tinha gente já de pé, lá na frente assim, ó, onde eles iriam ministrar. Acabou, eu creio que mais ou menos 9 da noite. E as pessoas estavam de pé lá.
Aí eu pergunto para você, é por causa de Deus ou por causa do diante do trono? Ah, pensei que era só eu que pensava assim. Eu já estava preocupado, irmãos. Eu pensei, será que é só eu que penso assim? Porque pega aqueles irmãos e coloca 7 horas adorando Jesus de pé. Na segunda hora ele está sentado. Sabe por quê, querido? Porque é carne, é alma. O que é alma e o que é carne nós fazemos, mas o que é do Espírito nós temos dificuldade de fazê-lo. Essa é a verdade. Sabe, se sacia a nossa carne, nós somos craques. Nós somos assim, expertos nessas coisas. Mas quando é do Espírito, que coisa. Vai numa festa. Tem uma festa hoje para a moçada. Os jovens lá na igreja em São Simão, de vez em quando eles fazem isso. O pastor Gustavo lá é uma bênção, um homem de Deus. Pastor Gustavo, pastora Paula, os meninos aqui de São Simão sabem o que eu estou falando, né? Porque realmente é um casal abençoadíssimo. E assim, eles cuidam dos meninos igual filhos. E de vez em quando eles fazem umas festas assim que vai até 3 da manhã, com os meninos lá. Leva para a casa dele, fica até 3, 4 da manhã. Querido, mas amém, glória a Deus. Mas fala assim, vamos fazer uma vigília de oração na igreja. A hora que dá meia-noite. A hora que dá 1h. É só em São Simão que acontece isso? Não. Irmãos, isso é sério. Isso é sério na nossa vida. Porque não nos adestramos às coisas de Deus. Nós não nos dominamos naquilo que é de Deus. Nós não nos dominamos naquilo que a palavra tem para nós. E o jejum, ele traz esse domínio. Abra sua Bíblia comigo. Deixa eu compartilhar um texto aqui com você. No livro de Mateus. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 16. Jesus aqui está trazendo uma palavra sobre jejum. E ele diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Olha para mim um instante. O jejum, querido, ele não quer dizer que você é mais espiritual ou menos espiritual. A motivação pela qual você faz um jejum, ela é muito séria. Você fazer um jejum simplesmente para chegar nas pessoas e mostrar que está jejuando, isso aí é greve de fome. É igual jejum sem oração. Jejum sem oração para mim é greve de fome. Se você vai jejuar, tire tempo de qualidade com Deus. Se você vai jejuar, gaste tempo em oração, em comunhão com o Pai. Jesus está dizendo, olha, quando jejuar, não precisa de fazer igual os hipócritas fazem. Irmão, estou até tremendo, desde cedo sem comer. Ele chega a fazer assim, né? Está tremendo nada. Estou jejuando. Suando frio. E aí? Jejum não é para o seu irmão, é para você. Jesus disse, olha, está aqui, em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto, te recompensará.
Deixa o teu pai saber que você está matando a sua carne e ele vai te recompensar. Me lembro em 2001, aliás, 2002, eu morava em Porto Alegre, Rio Grande do Norte, lá na Tromba do Elefante. E Deus me deu uma palavra, foi para mim, não foi para a igreja, para fazer um jejum de Ezequiel. E para cada dia, para cada ano de Porto Alegre, fazer um dia de jejum. O jejum de Ezequiel, não sei quantos sabem, se você ler ali Ezequiel no capítulo 4, você vai ver, 200 gramas de pão por dia e 600 ml de água. Minha cidade, na época, estava com 64 anos. E eu entrei nesse propósito com Deus. Eu compartilhei só com a liderança da igreja. Eu falei, irmãos, quero que vocês estejam orando por mim, então vou fazer jejum assim. Alguns irmãos passaram esse período jejuando, jejuando 24 horas, quebrando no outro dia pela manhã e tal. E quando deu, mais ou menos na metade, 28, 30 dias, eu tinha emagrecido mais ou menos uns 8 quilos. E a minha esposa, ela ficou muito preocupada comigo. Porque muito calor, na época que eu fiz o jejum, e 600 ml de água por dia, o meu rim já estava assim, bem fraco. E aí, ela falou assim, filho, vamos lá no hospital tomar um soro. Ela é médica, né? E ela preocupada, não, vamos lá no hospital tomar um soro. Eu falei, não vou tomar soro. Deus me deu essa palavra. Irmãos, e Deus tinha me dado a palavra para isso. Não foi algo da minha carne, não foi algo da minha alma. Eu estava fazendo aquele propósito pela cidade, em prol daquela cidade. Mas depois que passou do 32º, 33º dia, irmãos, eu recebi uma graça sobrenatural de Deus. Mas tão sobrenatural que eu não tinha nem vontade de tomar água mais e nem comer pão. Aliás, eu não suportava mais ver pão. 200 gramas de pão por dia, né? No terceiro dia você já fica meio enjoado de pão, mas chegou no 30º, depois do 30º dia eu não queria nem ver pão. Mas eu não sentia mais fome. E uma graça assim tão grande de Deus que eu estava tomando água só à tardezinha já. Nem lembrava de tomar água durante o dia. Irmãos, e completou-se os 64 dias de jejum. Debaixo assim de uma graça tremenda de Deus, foram 13 quilos, 14 quilos que eu perdi. Assim, mas o comentário na cidade era, o pastor está doente. Cidadezinha muito pequena, o pastor está muito doente porque ele está muito magro. Eu não me justifiquei com ninguém por que eu estava magro. E não falei para ninguém por que eu estava magro. Querido, mas aquela cidade, ela foi mudada depois daquele jejum. A questão é, nós não queremos pagar um preço para transformações. A questão é que muitas vezes nós não queremos pagar um preço para mudança. Querido, você quer salvar sua família? Entre num jejum por isso. O jejum não vai transformar sua família, mas o jejum vai transformar você. E a transformação que virá sobre você lhe dará autoridade para orar pela transformação da sua família. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 17. Abra comigo aí. Mateus 17. No versículo 14. Diz assim, quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis este monte, passa daqui para acolá, e ele passará.
Nada vos será impossível, mas essa casta não se espere, senão por meio de oração e jejum. Jejum é para trazer autoridade sobre a sua vida. Jejum é para gerar em você a condição que você mesmo, querido, nunca vai entrar. Se você pegar isso aqui, essa passagem desse texto, e ver o que Jesus fala em Mateus 9, você vai compreender o que Jesus está falando aqui. Ó. Volta para Mateus 9. Deixa eu mostrar um texto aqui para você entender o que Jesus estava falando para eles. A Bíblia, ela é muito rica sobre esse assunto jejum. A questão é que a gente às vezes não se atenha a conhecer, né? Olha aí. Mateus 9, versículo 14. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus: pode acaso estar triste os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Jesus estava dizendo o seguinte: enquanto eu estou com eles, é muito forte a presença do Pai. Enquanto eu estou com eles, eles não precisam jejuar. Eu estou com eles. Mas o dia que for tirado o noivo, aí eles vão ter que jejuar. E aí aqui depois, ele faz a colocação que ele explica o porquê daquele versículo lá de Mateus 17. Não põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Deus! Senhor, eu quero unção, Deus. Manda unção sobre minha vida. Querido, Deus está olhando e dizendo: meu filho, você é odre velho, eu não posso mandar vinho novo. Como é que eu vou colocar vinho novo em odre velho? Querido, o jejum te tira da condição de odre velho e te faz uma condição de odre novo. Essa é a verdade. Quando você mortifica a sua carne, você deixa de ser odre velho e se torna odre novo. Não adianta, nós não vamos dar conta de reter um determinado nível de unção se não tivermos estrutura para isso. Às vezes a gente pergunta: poxa, por que Deus, eu quero dom de cura. Senhor, eu queria ter unção para levantar morto. Será que se Deus fizer isso na nossa vida hoje, nós estamos prontos para isso? Para levantar um morto? Será que se um dia um morto levantar debaixo da nossa mão, nós não vamos nos tornar o rei da cocada? Será que não vamos cobrar depois, começar a cobrar para pregar? Será que não vamos começar depois a cobrar para dar entrevista? Aí ele fala: é melhor nem fazer não. Eu levanto um morto e você vai e morre depois disso? É verdade, irmãos. Deus não faz se nós não tivermos estrutura para isso. E aí eu entendo o que Jesus estava querendo dizer ali em Lucas 17, no versículo 20 e 21. Quando começa a perguntar: Senhor, quando é que vão acontecer todas essas coisas? Jesus diz assim: olha, não acrediteis quando disserem: o reino de Deus está aqui ou acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Querido, Jesus estava falando com quem naquela passagem? Era com os discípulos? Não, com fariseus. A pergunta foi dos fariseus. É os fariseus que fazem a pergunta. Jesus disse para os fariseus: não acrediteis, porque o reino de Deus está dentro de vós. Jesus estava dizendo para o fariseu: o dia que você se converter, o reino de Deus vai ser uma bomba dentro de você. O dia que você entender o propósito que eu tenho pregado, o reino de Deus vai ser bomba dentro da sua vida. Ou seja, nós temos o que Deus tem, mas o dia que nós aceitarmos o que Deus quer de nós.
É por isso que Paulo dizia tudo isso aqui. Paulo ele entendia que cada dia que ele morria mais, Cristo vivia mais na vida dele. Quanto mais eu morro para mim, mais Cristo vive em mim. Mais eu morro para mim, Cristo vive em mim. Mais eu morro para mim, Cristo vive em mim. Era isso que Paulo vivia. Paulo vivia uma troca constante nesse aspecto. Morrendo para ele e vivendo para Cristo. E ele dizia, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha para a pessoa do seu lado e fala para ele, fala, morra, querido. Quero mais é que você morra. Irmãos, eu quero mais é que você morra e que eu morra em Cristo Jesus, sabe? É verdade. Ali em Lucas 2, Lucas no capítulo 2, quando fala da profetisa Ana, você vê uma passagem interessante ali, irmãos. Ali você entende um pouco da razão que é jejuar. Porque lá no livro de Lucas, quando fala de Ana, que ela guardava aquele momento, ele fala que ela passava vigílias em jejum, mas todo o tempo louvando e orando ao Senhor. Essa é a razão do jejum. Sabe, se você trabalha fora, deixa eu te dar uma palavra. Se você trabalha fora e você não tem tempo para orar, não faça jejum não. Faça jejum não. Deixa para jejuar no sábado ou no domingo. Ah, pastor, peraí, né? Trabalha a semana inteira, dia de sábado que é dia de comer, né, pastor? Peraí. Dia de domingo, não, domingo é dia de ir para casa da sogra. Franguinho caipira, piquizinho, quiabinho. Vocês não sabem o que é bom não, porque senão vocês tinham dado um glória a Deus. Irmãos, goiano com piqui, meu Deus. Vixe! É igual baiano com farinha. E aí, baiano, tu ama Jesus? Amo. E farinha? Vixe! Goiano com piqui é de jeitinho, né? No jejum e meio de semana, assim, se você estiver trabalhando duro. Tem pessoas que às vezes estão trabalhando e falam, não, vou jejuar hoje. Mas ele não tem nenhum tempo no trabalho para ter comunhão, um tempo de oração, um tempo de qualidade com o Pai. E aí ele encerra um dia, vai quebrar o jejum. Na verdade ele fez ali um diazinho para emagrecer um pouco. E um dos maiores erros para mim que tem no jejum, irmãos, é na hora que vai quebrar o jejum. Esse para mim é o mais grave. Tem pessoas que quando vão quebrar o jejum, elas parecem aquele cachorro preso num canil 3 dias, sem água e nem comida. E a hora que ele sai, você coloca uma baciada de arroz. Ele come, não está dando conta mais, mas está vendo mais comida, ele está comendo, e já está assim. Você perdeu tudo que você fez. Você jejuou e depois você pecou? Comece o seu domínio quebrando o jejum de forma bem light. É, irmãos? Quebra jejum de forma bem light. Assim, bem tranquilo mesmo. Há um tempo agora, fiz um jejum de 3 dias e sempre assim, que eu estou terminando o jejum, minha esposa às vezes, não, comer um franguinho, que é uma coisa mais leve, não sei o quê. E eu fui quebrar esse jejum, eu falei, eu vou judiar de mim hoje, eu vou comer só folha e tomate, e eu falei, eu vou judiar de mim. Irmãos, mas eu tremia de vontade de avançar num franguinho, sabe? E eu comi tomate, folha, um pepininho picado, e aquele negócio foi bom para mim, viu? Aí no outro dia eu comi um franguinho. É nessas horas que a gente aprende. É nessas horas que a gente aprende a nos dominar. Sabe por que o pecado, ele encontra facilidade na nossa vida? É porque nós não morremos o suficiente para negá-lo.
O pecado, ele tenazmente nos assedia. Querido, você nunca vai viver livre do assédio do pecado. Nós nunca vamos viver livre do assédio do pecado.